Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou estar falando sobre reter ou não reter uma criança aí antes de entrar no ensino fundamental, retendo ela no infantil. Tem toda uma polêmica, eu até já falei isso em algumas outras entrevistas, algumas coisas, deixei lá uma parte escrita no meu Facebook e até por conta do tamanho comentário que teve que eu decidi gravar esse vídeo. Para aquelas mães que estão aí na dúvida se permanecem essa criança no infantil ou se colocam ela lá no fundamental, então o que é esta lei, o que acontece? Para aquelas crianças que nasceram, que fazem aniversário até dia 31 de março, o Ministério da Educação, ele entende que essa criança pode ir tranquilamente para a primeira série, para o fundamental. Aquelas crianças que nasceram depois do dia 31 de março devem ficar retidas mais um ano aí, de novo no infantil, para que ela amadureça e fique pronto para que o próximo ano, então, já com 6 anos completo, essa criança entre aí no ensino fundamental. Algumas pessoas são super a favor de segurar essas crianças, algumas pessoas são meio contra, ou ficam um pouco na dúvida, ou esperam que os professores ou que a escola dê um posicionamento e assim por diante. Eu entendo que as escolas, é muito complicado para elas falarem para os pais, olha, o seu filho está ou não está pronto para ir ou não, porque também se essa escola, né, ela se torna responsável por aquela criança, primeiro que se ela fala que não está pronto, o que essa escola fez com ela até agora que não preparou meu filho? Então também pode ser questionada por isso. E fala que está pronta, essa criança vai e tem problemas lá na frente, a culpa é da escola que fez. Então eu entendo que é muito complicado para eles se posicionarem de uma certa forma. E aí faz repensar algumas questões e sim, somos nós, pais e mães, que precisamos decidir aí em relação a essa criança. Porque aquelas crianças que já estão matriculadas na escola, tem uma brecha nessa lei, que elas podem ir para a primeira série, né, para o fundamental. E aí é onde as mães ficam com a dúvida, deixo ir, mas e os amiguinhos? Então, algumas coisas que essa criança vai ter, que ela pode vir a perder por conta disso. Sim, pode ser que os amigos passem adiante e ela fique, a não ser que outras mães e outros pais também fiquem com essa criança novamente na turma. Algumas escolas, né, já estão se organizando para fazer um infantil, um infantil 6, um infantil 5, um infantil... aí tem algumas escolas que chamam por letra, enfim, como se fosse uma repetição, não é uma reprovação, e aí essa é uma grande diferença. Essa criança faz novamente e não necessariamente vai fazer o uso do mesmo material. Então, algumas escolas já estão se adaptando até isso se acalmar. Por quê? Porque aquelas crianças que já estão entrando na escola agora, que estão se matriculando hoje na escola, seja lá no maternal ou não, elas já entram na idade correta para não precisar entrar na questão da retenção ou não. Bom, se você está na dúvida com o seu filho, se você segura ou não, vai aí algumas dicas. Os seus filhos já estamos chegando no final do ano, ele vai fazer aniversário lá em setembro, outubro, novembro do outro ano, fazer 6 anos, completar somente no final do outro ano, ou depois de maio, depois de abril, enfim. Algumas coisas que a gente tem que se questionar. Seu filho já faz o uso do banheiro sozinho, se limpa sozinho, já sabe fazer tudo isso, por quê? Porque não tem como os professores do fundamental, por exemplo, trabalhar com o processo de fralda. Ajudar a criança, a ideia no fundamental é trabalhar a autonomia com as crianças. E aí somos nós pais que temos que repensar, será que meu filho dá conta de fazer algumas coisas sozinhos? Outra dica que a gente tem que olhar, o seu filho já tira o material da mochila, já arruma tudo certinho, ele sabe repassar bilhetes da professora para você em casa, ele sabe passar recados de casa para a professora, essa criança já faz isso? Ótimo! Quando você conta uma historinha para ela consegue ter noção de como foi essa história, do início, meio, fim, ou ela só entende alguns pedaços? Porque isso envolve um amadurecimento. Porque quando a gente fala de reter ou não a criança, é muito além de saber se essa criança vai aprender a ler e a escrever. Aqueles pais que estão só preocupados se a minha criança já lê, se a minha criança já escreve, eu entendo que sim, se a criança for estimulada, ela vai aprender a ler e escrever. O grande problema de você colocar hoje uma criança com 5 anos no ensino fundamental e ela não ter maturidade emocional para isso, como é que será lá na frente? Ela vai lidar com conflitos com os colegas, ela vai lidar, por exemplo, com a sua própria sexualidade, onde talvez todos os amigos que vão ser um pouquinho mais velhos ou que já estão mais maduros, essas crianças já estão super aflorando e
o seu lá ainda um pouco imaturo, mas pressionado, porque ele foi o único que ainda não beijou, que ainda não tá gostando de alguém ou coisa parecida. Então, pensando, a coisa do segurar a criança hoje é muito mais pensando no que pode acontecer emocionalmente com ela, muito mais do que ela aprender a ler, a escrever, a fazer contas, porque isso, se essa criança for estimulada, ela vai dar conta de fazer. Enfim, então eu tenho que observar esses processos. Essa criança dá conta disso, ela sabe falar direito, ela tem uma linguagem precisa, ela consegue entender tudo que se fala, ela tem noção do ontem e do hoje, ela tem noção que o almoço é durante o dia e o jantar é à noite, porque as crianças às vezes confundem esse processo. Ela já está madura para entender isso, né? Quando ela fala, ontem nós vamos tal coisa, opa, ela está numa noção de tempo ainda um pouco errada, ela ainda não teve um amadurecimento, ela consegue dar conta desses processos todos, de conversar com os amigos, né, de instruir novas histórias. Então, isso tudo são coisas que a gente tem que estar observando. Ela tem maturidade emocional, né? Não existe o certo e o errado. Eu acho que cada pai, cada mãe sempre vai pensar no seu filho que é melhor para ele. A questão da letra, da parte motora fina, né? A construção da parte da escrita, ela é feita lá já desde pequenininho, quando uma criança consegue pegar um lápis, quando a criança consegue usar uma tesoura. E aí a tesoura, seu filho usa bem a tesoura, ele dá conta de colocar os dedinhos e se você fizer um círculo, ele consegue cortar direitinho ou ainda tudo fica fora, ele ainda não tem essa parte motora fina, muito bem elaborada. Como é que ele vai dar conta de escrever, por exemplo, manuscrito, que em algumas escolas já se trabalha isso no primeiro ano. Então essa criança está pronta para esse processo todo, e aí são dúvidas que a gente tem que se questionar, dúvidas que a gente tem que colocar, mudar ou não mudar a criança de escola, se ela for ficar retida, né? Converse primeiro com a sua própria escola, identifique se lá vai ter alguma proposta diferenciada ou não para o seu filho, né? É uma dúvida bem comum, muitas vezes a gente fica se questionando aí o que é certo e o que é errado, e não existe muito certo e errado. Existe uma brecha na lei, se seu filho já está matriculado, ele pode seguir adiante, mas somos nós em casa que temos que nos questionar, juntos sim com os professores, juntos sim até a própria questão da escola, né? Você pode procurar ajuda de profissionais, é possível identificar se a criança está madura ou não. Outro exemplo, ela já pinta dentro do desenho, quando são desenhos menores, ela consegue pintar ainda dentro. Quando ela vai fazer um boneco, por exemplo, ela vai desenhar. Nesse boneco dela, ela já tem toda uma estrutura, ou ela ainda faz uma cabeça enorme, com olhos grandes, o corpinho do boneco sai de dentro da cabeça e ainda não tem o pescoço, ainda não tem toda a estrutura. Talvez ela não tenha maturidade ainda neurológica para isso, que é um processo que vai acontecendo, né? Então, assim, são algumas dicas para a gente repensar, para deixar aí alguns pontos de interrogação, para você, pai, para você, mãe, né, que está passando aí por essa dificuldade de pensar se meu filho vai ou não permanecer novamente na escola que ele está, no infantil que ele está, ou ela vai para um outro processo maior e mais maduro do fundamental, né? Se questione e aí qualquer dúvida, entre em contato, faça a sua pergunta, enfim, que a gente vai estar respondendo dentro do possível, tá bom? Um grande beijo para vocês e não esquece de curtir aqui, não é curtir, né? Dar uma like, dar um like, enfim. Um beijo para vocês.